A gente vai continuar hoje falando sobre as curvas de densidade, tá? Na aula passada, a gente viu esse exemplo aqui. Esse exemplo era um exemplo onde a gente tinha uma distribuição, a gente tinha um conjunto de dados, né, que era a duração das consultas, né, de um consultório, e a gente tinha um histograma com algumas observações. Deixa eu ver quantas eram, só para eu lembrar aqui. Acho que nem tinha o número, só tinha a proporção, tá certo. Era só a proporção. E a gente estava interessado em saber, por exemplo, a proporção de consultas que duravam até 40 minutos, ou a proporção de consultas que duram mais de uma hora, ou qualquer tipo de proporção. Quando a gente trabalha com um histograma, né, a gente comentou na aula passada, a gente já tinha visto isso, a gente sabe que a área da figura resultante é sempre 1. Então, a gente sempre pode obter proporções ou frequências relativas, que são a mesma coisa, associadas à nossa variável de interesse, que está aqui embaixo, tá? Simplesmente calculando a área desses retângulos aqui, dessas figuras aqui que estão no gráfico. Só que o que a gente está vendo agora é que muitas vezes a gente não está tão interessado assim exatamente no que o histograma está mostrando, porque ele costuma ter um ruído, uma perturbação, que às vezes é causado pelo erro amostral, é causado por qualquer tipo de variabilidade existente no conjunto de dados. E às vezes a gente acaba optando por trabalhar com uma função, né? Uma função que aproxima o formato desse histograma. E aí a primeira que a gente viu foi uma reta. A gente colocou aqui uma reta e vimos que dava para aproximar mais ou menos a proporção de consultas que duram até 40 minutos, né? A gente aproximou essa probabilidade, essa proporção, desculpem, em 25% das consultas, quando a gente usou a linha vermelha. E quando a gente usou o histograma, esse valor deu 24%. Então, é uma aproximação que muitas vezes é útil, tá? Essas observações aqui são só alguns comentários sobre média, moda e mediana, tá? Quando você encontrar uma curva de densidade, tá? Deixa eu ir para o quadro. Vou mostrar para vocês. Se vocês estiverem diante de uma curva de densidade, tá? Eu vou fazer um paralelo com um histograma, tá? Então, vou colocar primeiro um histograma aqui, fazer um histograma aqui tradicional. Vou fazer um histograma simétrico, só para ficar, porque a gente está mais acostumado, né? E vou fazer um outro aqui, também simétrico, mas com uma curva de densidade que você tenha colocado. Então, aqui é a densidade, aqui é a densidade, aqui é a variável x, aqui é a variável x, tá? Então, por exemplo, a gente viu o seguinte, média, tá? A média de um conjunto de dados, quando está agrupado aqui, ó, uma figura como essa, tem uma barrinha aqui que está... Espera aí. Agora sim. Quando você vê um histograma desse tipo aqui, tá? E você quer saber aonde está a média, a gente sabe que tem que procurar o centro de gravidade, ok? Então, por exemplo, o centro de gravidade aqui poderia estar aqui. É o ponto que, se eu colocasse o dedo ali, seria o ponto que equilibraria essa figura, para não cair nem para a direita nem para a esquerda. A mesma coisa vai acontecer quando você estiver olhando uma curva de densidade. Você vai olhar e vai ter a mesma intuição, centro de gravidade da distribuição. Tá? Quando falar em mediana, a mesma coisa. Como é que você pensava em mediana aqui numa figura como essa? Você tinha que pensar qual era o ponto aqui no eixo X que dividia essa figura em duas partes iguais com a mesma área, certo? Numa figura simétrica como essa daqui, tá? Que não está tão simétrica assim, né? Mas da maneira que eu tentei fazer aqui, essa mediana também daria no mesmo local da média, tá? Ela também estaria ali.
Por quê? Porque é mais ou menos aqui que está dividindo essa figura em duas áreas iguais. A mesma coisa vai acontecer aqui. Se nesse ponto aqui a gente tem metade da área abaixo e metade da área acima, também vai ser a mediana. Talvez a principal diferença seja na moda, tá? Porque o que acontece? Quando você tem um histograma assim, ó, a gente costuma aproximar a moda pegando a barra mais alta aqui, certo? Você pega essa coluna aqui, né, mais alta, e pega o ponto médio dela. Então, seria, exatamente nesse caso, daria bem no meio aqui, tá? Você teria que olhar aonde está. Da maneira como eu desenhei, está batendo média, moda e mediana, tá? Mas foi só uma ilustração, não precisava bater. O ponto é, num histograma, a gente tem aqui vários candidatos à moda, porque todo mundo que está aqui nessa mesma altura, tá? Teoricamente tem a maior frequência. Então, a gente costumava pegar o ponto médio da classe. Quando você tem uma curva assim como essa, tá? Existe um ponto único de máximo aqui. Então, existe um pontinho único aqui que dá para a gente o máximo, certo? É exatamente no ponto onde ela é máxima que você vai ter a moda. Então, a diferença do caso aqui da densidade para um histograma, a maior diferença, assim, é que essa moda, ela, em geral, vai acabar sendo única, tá? Enquanto que aqui, a gente vai ter que usar algum critério para definir quem é a moda. Geralmente, pegar o ponto médio do intervalo, tá? Então, o que está dito aqui no slide é mais ou menos isso, ó. Na prática, é mais fácil trabalhar com curvas suaves do que com histogramas. Por quê? Porque histogramas são afetados pela escolha do número de classes. Se você colocar muitas barras, né, muitas classes, o histograma acaba mudando um pouco a forma e afeta as medidas que você quer calcular. Então, depois que você colocou uma curva de densidade, você vai ter que a mediana é o ponto que divide ao meio a área debaixo da curva. A média vai ser o centro de gravidade, tá? E se a curva de densidade é simétrica, a média e a mediana coincidem. E se existir apenas uma moda, tá? E ela for simétrica, tá? Essa moda vai ser igualzinho aqui ao valor da média e da mediana, tá? Então, essas observações que estão aqui estão associadas ao desenho que eu fiz ali no quadro. Ok até aqui? Ok, agora eu vou entrar na distribuição normal. Tudo bem? Posso avançar? Tranquilo? Então, vamos lá. Vou assumir que está tranquilo, tá, gente? Então, tá bom. 2 pessoas responderam, vai ser a minha amostra. Existe uma curva, tá, muito conhecida, não sei se alguém já ouviu falar, né, que é a distribuição normal. Alguém aí já ouviu falar na distribuição normal ou já viu essa expressão aqui, ó? Essa expressão matemática aqui, essa função. Alguém já viu essa função aqui? Escreve aí no chat se você já viu ou se você não viu. Tá? Na verdade, assim, quem não viu, acho que a maioria não viu, né? Quem já ouviu falar ou já viu, comenta aí. Pode falar no microfone também, se quiser. Só o João Pedro que já ouviu falar, mas ninguém ouviu falar da distribuição normal? A função não, mas já ouviu falar da distribuição. Ok. Viu normal, mas não lembra da fórmula. Ok. Bom, o que acontece? Tá? Essa expressão matemática que está aqui, ó, tá? Que é uma constante aqui na frente, 1 sobre raiz de 2π, tá? Aí tem um parâmetro aqui chamado σ2, tá? Que é o que tem a ver com a variância, justamente. Depois vem a função exponencial, né? O que é aquela função exponencial? É aquele número de Euler, né? 2,7, e tem lá depois várias casas decimais, né? Infinitas, na verdade, é um número irracional, né?
Esse exponencial representa esse número irracional. Então, isso aqui é 2,7 alguma coisa, elevado a menos 1 sobre 2 sigma 2, x menos a média ao quadrado, tá? E esse parâmetro que está aqui, ó, mi, que está aqui dentro, e esse parâmetro sigma 2 que estão aqui dentro vão ser de vital importância e vão dar a cara da distribuição normal. Então, em resumo, essa fórmula que está ali, essa equação que está ali, nada mais é do que uma equação matemática, tá? Que faz o seguinte: se você tiver uma média aqui, ela coloca um formato de sino, certo? No entorno dessa média, tá? Eu até vou baixar um pouquinho aqui essa minha altura. Espera aí, aqui. Tá? Ela dá esse formato aqui de sino. E existe um parâmetro de variância que dá uma noção da largura dessa distribuição. Ou seja, se ela tem essa cara aqui, ou se ela tem essa cara aqui, tá? Ou se ela tem, né, sei lá, essa cara aqui, tá? Você vai conseguir mudar a cara da sua distribuição mexendo na variância. Você consegue alargar ela ou estreitar ela. Mas a média vai estar sempre esse topo aqui no mesmo lugar, tá? Esse formato aqui é dado por esse comportamento que vocês estão vendo ali, tá? Na verdade, essa função é isso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Se você encontrar essa função aqui, ó, lá em cálculo, por exemplo, tá? Exponencial de menos x ao quadrado. Se você encontrar essa expressão aqui matemática, esse tipo de função aqui gera coisas desse tipo aqui, ó. Aqui está o zero, que é a origem. Você vai ter algo assim, certo? Essa função aqui gera esse tipo de comportamento, tá? Então, essa função que está aqui é derivada dela. Ela tem uma associação com ela. Tem esse parâmetrozinho mi aqui, que vai me dizer aonde que ela está centrada. E vai ter esse parâmetro sigma 2 que está aqui e que está aqui fora, que fazem com que ela fique mais larga ou mais curta, tá? Ou mais estreita. E essas constantes que estão aqui fora fazem com que, se você olhar a área embaixo dessa figura, sempre dá 1, ok? Essa que eu acabei de desenhar aqui, ó, não tem área 1. A área aqui dentro não é 1, tá? Mas se você colocar umas constantes aqui fora, a área aqui embaixo fica 1, certo? Enfim, é só para vocês terem uma noção da cara dessa distribuição. Por que ela é importante? Porque ela modela muitos fenômenos, tá? Tem muitos fenômenos que você consegue modelar utilizando a distribuição normal. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é essa expressão, que vocês não vão trabalhar com ela, não se preocupem. Vocês não vão ter que fazer contas com essa expressão aqui, tá? Essa expressão aqui é uma expressão bem complexa e a gente não consegue, por exemplo, fazer uma integral, fazer contas com ela, tá? Até dá para fazer alguma coisa, mas aí em cálculo 1 não vai dar ainda não, tá? E a gente vai denotar essa distribuição dessa forma aqui. A gente vai escrever um n de normal e vai colocar os dois parâmetros dela, a média e a variância. Então, por exemplo, se alguém falar assim para você, eu vou utilizar uma curva normal 2, 4. O que tem que vir na sua cabeça, tá? Que você tem uma distribuição, um conjunto de dados que tem média 2, que tem variância 4 e tem formato de sino. Então, se você fosse fazer um gráfico aqui,
ela estaria centrada no dado. Entenderam mais ou menos? Então, basta a pessoa dar para você esses dois parâmetros aqui, que você já vai saber a forma da distribuição dos dados. O primeiro parâmetro me diz onde ela está centrada, que é a média. E o segundo parâmetro me dá uma ideia de até onde ela vai, certo? A variabilidade dela. Eu posso mostrar no R para vocês exemplos de distribuições normais, mas tem aqui nos slides também. Tudo bem até aqui? Por enquanto, então, vocês viram a expressão da normal, tá? É uma da curva normal, que é uma curva de densidade, que a gente não vai ficar mexendo nela, mas vamos assumir que ela existe. E a gente vai denotar essa curva por N mi sigma 2, tá? Alguns livros, então vamos já esclarecer uma coisa aqui. Alguns livros usam essa notação aqui, ó, mi sigma. Inclusive o R, o software R, usa essa notação aqui, tá? Mas a maioria dos livros não usa essa notação. Usa a notação que eu falei para vocês. Normal, cadê? Pera aí, vou botar aqui, não tinha escrito, né? A maioria dos livros usa normal, mi, sigma 2, certo? Então, se alguém falar para você assim, ó, seja uma normal 3, 9, você precisa, antes de mais nada, ter certeza se esse 9 aqui representa o desvio padrão ou se esse 9 representa a variância, certo? Aqui nessa disciplina, e na maioria das disciplinas que você vai fazer aqui na graduação, esse 9 aqui, deixa eu só aceitar aqui, o Alexandre, voltei. Então, a maioria dos livros, tá? E a maioria das disciplinas, aliás, todas, eu acho, praticamente todas as disciplinas da graduação da ENS vão considerar que o número que você colocar aqui representa a variância e não o desvio padrão. Todo mundo entendeu isso? Então, essa notação aqui, ó, eu não vou usar. Eu vou utilizar essa notação aqui, ó. Normal, mi, sigma 2. Tudo bem? Estão entendendo mais ou menos por enquanto? É só anotação, para vocês imaginarem a cara da distribuição. Tudo bem até aqui? Então, tá. Lá para os slides. Olha só. Essa é a cara da distribuição normal. Aqui, essa aqui está bonitinha. Essa é uma normal mesmo, tá? Não as que eu faço no quadro que não parecem, né? Essa é a curva bonitinha da normal. Ela sempre vai ter esse comportamento que vocês estão enxergando aqui. Sempre centrada na média, com a mediana igual à média e com a moda igual à média. Tá? Então, tá claro isso? Na normal, média, moda e mediana são iguais, ok? Outra coisa que vocês precisam ter uma noção. Deem uma olhada o que representa esses pontos que estão marcados aqui, ó. Aqui é a média mais um desvio padrão. Aqui é a média mais 2 desvios padrões. Aqui é a média mais 3 desvios padrões. Vocês estão vendo que a área dessa curva, né, a gente sabe que a área embaixo dela é sempre 1, ok? A normal, teoricamente, nunca toca aqui no zero, nunca toca, tá? Se você olhar essa expressão matemática aqui, ó, não importa o valor que você colocar do x, pode tender a mais infinito ou menos infinito, na verdade, esse x aqui vai fazer com que essa expressão inteira se aproxime muito rápido de zero quando esse x aqui crescer, tá? Se você estiver muito distante da média, essa função inteira tende a zero, tá? E ela tende a zero muito rápido. Então, assim, teoricamente, ela nunca é zero, né? Só lá no infinito. Mas na prática, se você olhar 3 desvios padrões acima da média e 3 desvios padrões abaixo da média, você já tem praticamente a área toda da normal. Ok?
Então, se você falar que os seus dados têm distribuição normal, e eu perguntar assim, qual é a proporção de observações que são maiores do que 4 desvios padrões acima da média? Essa proporção vai ser dada pela área embaixo da curva, a partir desse ponto aqui, ó. Só que a partir desse ponto aqui, ó, a curva está praticamente no zero. Então, a área embaixo dela, daqui em diante, é praticamente zero, certo? Se alguém falar assim para mim, qual é a proporção de observações que é maior do que a média? O que você me responde? Olhando para cá, olhando para essa figura, qual é a proporção, se meus dados se comportam dessa maneira aqui, qual é a proporção de observações que é maior do que a média? Qual é essa proporção? Todo mundo entendeu aí a lógica do negócio. 50%, tá? Alguém respondeu. Exatamente. Por que é 50%? Porque acima da média eu tenho metade da área. Abaixo da média eu tenho metade da área. Então, a proporção de observações acima é 50%. Se você tiver dados com distribuição lá. Todo mundo entendeu isso? O importante aqui é perceber que 3 desvios padrões para cima e para baixo já estão pegando praticamente a área inteira. Tá? Então, aqui, por exemplo, olhem nesse exemplo aqui. Ó. Vamos olhar essa normal que eu escrevi aqui. Uma normal 3, 9. Quem é a média? 3. Quem é a variância? 9. Então, eu tenho um conjunto de dados que tem média 13 e se eu pensasse assim, quem é o desvio padrão? Né? Quem é o desvio padrão aqui? É 3, certo? A raiz quadrada da variância. Então, o que são 3 desvios padrões? 3 desvios padrões dá 9, porque dá 3 vezes esse cara aqui, ó. Então, se eu pensasse nesse intervalo aqui, ó, média, tá? Que seria aqui, média menos 3 sigma, até média mais 3 sigma. Imaginaram esse intervalo aqui? É um intervalo de valores, que vai da média menos 3 desvios padrões até a média mais 3 desvios padrões. O que é isso? Se a média é 3 e o desvio padrão é 3, então isso aqui vai ser 3 menos 9, que é menos 6. E aqui vai ser 3 mais 9, que é 12. Certo? Então, o que eu estou dizendo com a distribuição normal? Que aproximadamente, não vou dizer todas, mas quase todas as minhas observações estão no intervalo menos 6 a 12. Certo? Todo mundo entendeu isso? Eu vou dar um exemplo do QI. Tá? Se você sabe que o QI, tá, de uma certa população se distribui segundo uma normal com média 100 e variância 100, tá? O que significa isso? Significa que a média de QI é 100. A variância do QI naquela localidade é 100. Consequentemente, o desvio padrão de QI é 10, certo? Com base nisso, eu posso fazer aquele intervalo. Média menos 3 desvios padrões. Quanto que é um desvio padrão aqui? 10. 3 desvios padrões, 30. Então, a média menos 3 desvios padrões é 70. A média mais 3 desvios padrões é 130. Então, se eu falar para alguém que numa localidade onde eu vivo, os QIs se distribuem segundo uma distribuição normal, tá? Com média 100 e variância 100, eu já sei
que a maioria das pessoas, 99% das pessoas, vão ter QI de 70 a 130. É possível alguém ter QI acima de 130? É possível, mas é uma chance muito baixa. Por quê? Porque a gente está olhando para isso aqui, ó. Distribuição normal. Quem é que está acima de 3 desvios? É uma área muito pequenininha, então uma proporção muito pequena. Mas, teoricamente, como eu falei, essa curva nunca toca o chão. Eu posso calcular qual é a proporção de observações que está 10 desvios padrões acima da média, 20 desvios padrões acima da média, tá? Mas eu já aviso vocês que, mesmo que você faça no computador, valores grandes aqui, a partir de 5 ou 6 desvios padrões acima da média, o computador já considera que a área embaixo da curva é um zero computacional, tá? Que é 10 elevado a menos 16, lá, que é o que geralmente o R aqui usa. Então, para ele, é zero, acabou. É praticamente zero, assume que é zero. Ok? Estão entendendo a ideia da normal? Estou tentando fazer aqui o paralelo, né, da normal com exemplos trocando os números, tá? Um outro exemplo que a gente viu aqui, tá? Lembra do vestibular da minha faculdade lá? Da Federal do Rio Grande do Sul? Lá, eles padronizavam as notas para ficar com média 500 e com variância 10.000. Tá? O que eles estavam fazendo, na verdade? A média da nota era para ser 500 e a variância 10.000. E o desvio padrão aqui era 100. Certo? O único detalhe é que a maioria das provas não tinha distribuição normal, tá? Não era assimétrica, não era nada daquilo. A matemática, por exemplo, era extremamente assimétrica, tinha assimetria positiva, tá? Mas se por acaso você fizesse uma prova, tá? E desse uma distribuição bem simétrica e parecendo uma normal, você poderia fazer afirmações desse tipo assim. Aproximadamente 99% das pessoas tirou entre 200 e 800. Por quê? Média menos 3 desvios padrões, média mais 3 desvios padrões. Tá? Tudo bem até aqui? Então, aqui a lição é: a normal tem essa forma e decai para zero muito rápido. Quando chega em 3 desvios para cima ou para baixo, está praticamente no zero. Aqui tem 4 exemplos de distribuições normais. O gráfico aqui está na mesma escala aqui do X, indo de 0 a 200, aqui, ó, de 0 a 200, de 0 a 200 e aqui de 0 a 200, tá? Então, deem uma olhada. Aqui em cima, uma normal 50-49. O que significa isso? Quer dizer que o histograma de dados tinha uma média 50 e um desvio padrão de 7, né, que é equivalente a uma variância de 49. Então, você vê aqui que é uma distribuição normal, mas ela está bem concentradinha perto dos 50. Tá? Não tem nenhum valor aqui ó, chegando perto do 100 ou chegando perto do zero. Tá? Agora, se você pegar uma normal com média 150 e com variância 400, ela vai estar centrada no 150, tá? E vai ter uma variância de 400, que é equivalente a um desvio padrão de 20. Então, você vê aqui a distribuição bem mais larga do que essa daqui, tá? Olhem essa aqui de baixo agora. Uma normal 100-100. O que significa isso? Média 100, variância 100. Desvio padrão 10. Centrada no 100, tá? Também está um pouquinho concentrada aqui. Ela está mais... não está tão concentrada quanto essa primeira aqui, tá? Mas ela é bem mais concentrada que essas outras aqui. Olhem essas duas aqui, ó. Essas duas aqui têm a mesma variância. Estão vendo? 400, essa aqui de cima, e essa aqui de baixo também 400. Então, se você vai ver bem a diferença entre as duas, só tem uma diferença. A de cima tem média 150 e a de baixo tem média 100. Então, a de baixo é como se pegasse a de cima
e movesse ela para a esquerda, certo? Se você mover ela para a esquerda sem mexer na forma, só movendo ela para a esquerda, ficando centrada no 100, vai dar essa aqui de baixo. Então, uma lição que vocês estão aprendendo aqui é que existem infinitas normais, que ela vai estar definida para cada combinação de média e variância. Cada combinação de média e variância vai dar uma normal diferente, certo? E lembram aquela regrinha dos 3 desvios que eu falei para vocês? Por exemplo, né? Nessa normal aqui, ó, tá? Vamos pegar uma mais fácil, essa daqui, por exemplo. Uma normal 100, 100, tá? Uma normal 100, 100 tem desvio padrão 10. Então, 3 desvios padrões dá quanto? 30, certo? Então, essa normal aqui vai variar a maior parte das observações entre 70 e 130. É mais ou menos o que está aqui, ó. Aqui está o 150, aqui está o 50. Está variando mais ou menos entre 70 e 130. Tá? E essa regra vale para qualquer uma aqui. Essa normal também tem média 100. Tá? Comparem essa normal com essa normal aqui. Ó. Elas estão centradas no mesmo lugar. Só que essa da direita tem variabilidade maior, porque ela tem variância maior. Então, essa da direita aqui, o que seria 3 desvios aqui? O desvio padrão é 20. Então, seria 3 vezes 20, 60. Então, 3 desvios padrões abaixo da média é 100 menos 60, que dá 40. E 3 desvios padrões acima da média é 100 mais 60. Então, está indo até 160. Então, você está vendo aqui a variação dela, como está indo mais ou menos de 40 a 160. Todo mundo entendeu isso? Eu coloquei aqui tanto o histograma quanto a curva para vocês entenderem que quando vocês olham uma curva, você tem que, na mente de vocês, imaginar que tem um conjunto de dados, que tem um histograma que é muito parecido com aquela curva de densidade ali. Tá? Por isso que a gente usa a curva de densidade. Todo mundo entendeu? Então tá, qualquer coisa me interrompam, tá? Eu estou falando muito aqui, vocês estão muito calados hoje. Bom, algumas propriedades, tá? Aqueles números que eu falei para vocês. A gente acaba guardando isso de cabeça, tá? Mas a gente tem esses números que estão aqui, ó, só para a gente olhar lá para a figura. Aqui, ó. Se você pegar daqui, ó, um desvio padrão abaixo da média, pegar aqui, traça uma linha aqui, tá? E um desvio padrão acima da média. E calcular a área aqui dentro entre menos um desvio padrão e um desvio padrão acima da média, a área aqui nessa parte sempre vai dar 68%. Tem uma casa decimal aqui que está arredondado, mas sempre dá a mesma coisa, é sempre 68% das observações estão entre um desvio padrão abaixo da média e um desvio padrão acima da média, tá? Se você pegar 2 desvios padrões, ou seja, traça uma barrinha aqui e uma barrinha aqui, 2 desvios padrões. A área aqui no meio já aumenta para 95%, aproximadamente, tá? E, por fim, se você pegar 3 desvios padrões, é aquele número que eu falei para vocês. E esse número a gente acaba guardando. Ele é 99,73%. Aqui só está o 7, tá? Mas é 99,73% da área está entre menos 3 desvios padrões da média até mais 3 desvios padrões em relação à média. Ok? Pensando agora no QI, né? Pensem naquilo que a gente comentou esses dias, que eu falei para vocês que o QI tinha uma relação com a distribuição normal, né? Tirando algumas variações e atualizações, idealmente, o QI era para ser uma variável que, numa população razoavelmente homogênea, teria média 100 e desvio padrão 10. Então, cada vez que você encontra uma pessoa, né, que fala que tem o QI 130, você deveria ter uma pessoa também, pelo menos em termos, né, esperados, em média, aqui, uma pessoa que também tivesse o QI de 70. Porque se você tem pessoas que estão 3 desvios padrões acima da média,
você deveria também encontrar com a mesma frequência pessoas que estão 3 desvios padrões abaixo da média, tá? Não é o que a gente vê, né? Geralmente, a gente vê nos testes de QI mais pessoas dando do lado direito do que do lado esquerdo, tá? Mas, teoricamente, tá? Era para ser uma coisa mais ou menos assim, tá bom? E a gente teria, por exemplo, esses números aqui, ó. 68% da população teria entre 90 e 110 de QI. 95% entre 80 e 120. E 99,73% entre 70 e 130. E isso vai aumentando, tá? Essa proporção aqui vai ficando muito alta, muito próxima de 1, à medida que eu coloco. Se você colocar 4 desvios aqui, isso aqui já é praticamente 1, é 99,999%, são vários 9s. Ok? Todo mundo entendeu? Tudo bem, pessoal? Então, tá bom. Nenhuma pergunta? Tá tudo bem mesmo? Então tá. Deixa eu ver. Vamos fazer um exemplo, tá? Na verdade, já está feito aqui, né? Suponha que a altura das mulheres, tá? Entre 18 e 24 anos de idade, numa certa população, tem a média de 165 centímetros e variância de 25 centímetros quadrados. Ok? Isso aqui, imagina que são dados que você observou. Aí você observa também que quando você faz um histograma, ele fica muito parecido com uma distribuição normal. Uma distribuição normal parece se ajustar bem a essa forma que você encontrou no seu histograma. Se você fizer isso, você pode começar a usar a normal para calcular proporções. Então, você já vai saber o seguinte, se a média é 165 e o desvio padrão é 5, tá? Então, entre 160 e 170 centímetros, você vai ter aproximadamente 68% das mulheres. Entre 1,55 m e 1,75 m, você já vai ter 95% das mulheres. E entre 1,50 m e 1,80 m, você já vai ter 99,7% das mulheres. Ok? Isso aqui são dados, obviamente, fictícios, tá? Mas não são tão fora da realidade assim também não. Ok? Isso aqui é só uma tradução em números, né, do que estava aqui, tá? Dando nome aos bois, dando um exemplo. Ok? Então, vamos lá. Eu comentei com vocês que existem infinitas distribuições normais, porque para cada média e para cada variância, você tem uma distribuição normal diferente, tá? E a gente também já aprendeu uma coisa. Vamos aqui para o quadro. A gente aprendeu em algumas aulas atrás, aí, não sei se vocês estão lembrados, mas a gente falou que se x é uma variável que tem média mi e que tem variância sigma 2, a gente comentou isso aqui, a gente concluiu que uma variável nova chamada z, que seria x menos a sua média dividido pelo desvio, a gente concluiu que essa variável nova aqui, vocês lembram? A gente concluiu que ela tinha média 0 e que ela tinha variância 1. Vocês lembram disso? A gente viu isso quando a gente estava falando de propriedades da variância e da média. Vocês lembram? Esse aqui eu falei que era o famoso Z-score, tá? O que acontece? Se você tiver um conjunto de dados que tem uma distribuição normal, que você possa dizer que pareça uma normal específica, tá? Você sempre pode fazer uma padronização dos seus dados para fazer com que ele se transforme numa outra normal, mas uma normal agora com outra média e com outra variância. Uma normal com média 0 e variância 1.
Então, um exemplo aqui, por exemplo. Ficou ótimo. Imagina que a variável x é a altura das mulheres, naquele exemplo que estava nos slides. A altura das mulheres, tá? E a gente concluiu que a distribuição era uma normal com média 165 e variância 25, certo? E o que significa isso, então? Significa que se você criar uma nova variável z, que é a variável x, que é a altura das mulheres, menos 165, dividido por 5, essa z aqui, tá? Essa nova variável, cadê aqui? Deixa eu botar em vermelho. Essa nova variável aqui vai ter distribuição normal com média 0 e variância 1. Ok? Faz sentido isso? Eu estou mudando a média e estou mudando a variância, tá? Uma coisa importante aqui para vocês não errarem, tá? Não esqueça que tem que dividir pelo desvio padrão. O erro comum aqui é dividir pela variância. A gente não divide pela variância. A gente divide pelo desvio padrão, que aí sim fica uma normal com média 0 e variância 1. Se dividir aqui pela variância, não vai dar uma normal 0, 1. Tá? E agora uma outra anotação para vocês, que também é importante. Quando você quer dizer que x tem distribuição normal μ sigma 2, quando você quer dizer isso aqui, ó, x tem distribuição, como é que você expressa isso? Você faz assim, ó, um til, tá? Esse til que está aqui, você vai ler ele como tem distribuição, certo? Então, aqui em cima, eu não tinha escrito, mas eu poderia dizer aqui, ó, nesse caso aqui, vou botar uma setinha aqui, eu posso dizer que Z tem distribuição normal 0, 1. A mesma coisa aqui, ó. Se X é a altura das mulheres, e é uma normal 165 com variância 25, então X tem distribuição normal 165, 25. Tudo bem aqui? Todo mundo entendeu? Tranquilo, pessoal? Estou falando muito e vocês estão falando pouco. Tudo bem? Gente, tem alguém? Vocês estão ouvindo? Precisa de um feedback para avançar. Ok, obrigado. Sei que às vezes dá uma preguiça de ligar o microfone. Então, tá bom. Eu estou com um aviso aqui de que a internet não está muito boa, então fico na dúvida se vocês estão me ouvindo também. Bom, então o que está dito aqui? A gente já sabe que subtrair a média dividido pelo desvio faz com que fique com média 0 e variância 1. Então, a gente vai fazer a mesma coisa para normal e vai sempre fazer essa padronização aqui. Z igual a x menos μ sobre sigma. Sempre vai dar uma normal com média 0 e variância 1. Aí a novidade, né? Sempre que você tiver uma normal com média 0 e variância 1, você vai dar um nome para ela. Qual vai ser o nome dela? Vai ser distribuição normal padrão, certo? Então, tem a distribuição normal, que tem média μ e variância sigma 2, e tem a normal padrão, que é um caso especial quando a média é 0 e a variância é 1, tá? Outro nome que ela recebe
distribuição normal padrão ou distribuição normal reduzida. Tá? Geralmente a gente fala padrão. Ah, mas normal padrão. Os dados parecem ter distribuição normal padrão. Eu já sei que a média é 0 e a variância é 1. Tá? Vamos lá. Numa normal padrão, 99,73% das observações vão estar em que intervalo? Numa normal padrão, 99,73% das observações vão estar em qual intervalo? Digam aí no chat. Uma normal padrão, tem média 0, variância 1. Então, 99,73% das suas observações vão estar em qual intervalo? Para ver se vocês entenderam a ideia. Três, eu preciso de um intervalo. Muito bem, Nathan. Menos 3 a 3. Tá? 3 é 3 desvios padrões acima da média. Mas eu também tenho 3 desvios padrões abaixo da média. Se a média é 0, então é de menos 3 até 3. Ok? Essa vai ser a normal mais importante que a gente vai trabalhar. E que vocês vão acompanhar a graduação inteira. É a normal padrão. Tá? As outras vão aparecer também, mas a normal padrão é que você vai estar mais acostumado a usar. Quando você pega um livro de estatística, pega qualquer livro de estatística, de introdução à estatística, geralmente vai ter uma tabela no final do livro, e essa tabela é a tabela da distribuição normal, tá? Eu vou falar dela hoje, aqui agora, para vocês. Então, vamos lá. Como que você encontra a área embaixo de uma normal padrão, tá? Então, só para a gente relembrar, a gente está no seguinte problema. Esses números que eu dei para vocês aqui, ó, esses números aqui, ó, da onde vem esses números aqui? 68%, 95%, 99,73%. Da onde esses números vêm? Esses números vêm de contas desse tipo aqui, ó. Você faz o gráfico da normal, certo? E aí você pensa, quantas observações tem daqui até aqui? Qual é a proporção? Você precisa encontrar essa área aqui, ó. Certo? Vamos imaginar que aqui é um ponto A e aqui é um ponto B. Qual a proporção de observações que está no intervalo AB? É essa área aqui. Como que eu vou encontrar essa área? Não dá para calcular essa área utilizando a área de retângulos ou a área de triângulos. Não dá. O que você vai fazer? Você vai integrar. Você vai ter que fazer uma integração, que você está aprendendo em cálculo 1, tá? Mas para o final do curso você vai aprender. Então, você vai fazer a integral para encontrar a área que está embaixo dessa curva no intervalo AB. Você vai descobrir também que essa curva específica que está aqui, que é a da normal, não vai funcionar. Tudo que você está aprendendo em cálculo 1, nada vai funcionar. Só tem uma maneira de fazer isso, que é usando o computador, porque é uma aproximação numérica, ou utilizando uma tabela, certo? Então, aqueles números que estão lá, esses aqui, 68%, 95%, 99,7%, eles estão tabelados, porque alguém já fez essa conta antes, certo? Mas se você quiser fazer essa conta, é só você integrar computacionalmente. O R, por exemplo, resolve integrais. Você colocar lá no R uma função, ele calcula para você a área embaixo da curva, sem nenhum problema. E aí você vai chegar nessas áreas aqui, tá? O ponto é, como é que você vai fazer isso numa normal qualquer? Como é que eu vou encontrar isso, então? Então, nós chegamos aqui, ó. Uma área sob uma curva de densidade é uma proporção, tá? Só que a gente tem infinitas normais. Imagina só, você ter que fazer a conta cada vez que aparecesse uma normal diferente, a gente tivesse que fazer a conta dessa, calcular
calcular uma integral cada vez que isso acontece. Não é isso que a gente faz na prática. O que a gente faz na prática? A gente pega os nossos dados e padroniza eles. O que significa isso? Subtrai a média e divide pelo desvio padrão. Sempre que a gente fizer isso, a gente vai cair na normal padrão, na normal 0,1. E a normal 0,1 é a tabela, ela é a distribuição que está tabelada nos livros e que em todo lugar você encontra ela. E é isso que a gente vai fazer, tá? É basicamente esse o raciocínio. Antes de mais nada, eu vou treinar com vocês uma anotação aqui para vocês se acostumarem a usar, porque vai ser útil lá em probabilidade, tá? Se alguém falar assim para vocês, ó, x é uma variável de interesse, tá? E eu quero saber a proporção de observações, que estão no intervalo. E aí você me dá um intervalo qualquer aqui. Eu vou colocar intervalo AB. A pessoa te dá esse intervalo aqui, tá? Vamos assumir que esse x aqui é uma variável. Eu vou até botar aqui embaixo. Eu vou dizer que x tem distribuição normal mi sigma 2. É alguma normal. Não sei qual é, mas é uma normal qualquer. O que você vai fazer? A notação que eu quero que você treine, tá? Você vai começar assim, ó. Você vai começar dessa forma. Eu quero a proporção, vou colocar um P, tá? É a proporção de observações onde o meu x, que é a minha variável de interesse, é menor do que B e maior do que A. E aí você vai fazer assim. Essa é a notação para se usar depois em probabilidade 1. Tá? Você vai se acostumar com isso. Então, recomendo. É obrigado a fazer isso? Não, não é obrigado a fazer isso. Mas eu recomendo fortemente que você use essa notação aqui. Ó. Essa notação está me perguntando qual é a proporção de observações onde a variável x está entre A e B. Como o intervalo aqui é aberto, aqui vai ser menor e menor. Senão seria menor igual, tá? Então é isso aqui que eu quero. Todo mundo entendeu a notação, essa notação representar o que eu estou pedindo aqui em cima? Proporção de observações no intervalo AB. É a mesma coisa que isso aqui. Tudo bem? Aí eu vou mostrar agora como que faz o algebrismo, mas eu preciso do ok de vocês. Até aqui tudo bem? Até essa anotação aqui, tá tranquilo? Tranquilo. Então vamos para o próximo passo. O que você vai fazer? Você vai igualar isso daqui, tá? Vai fazer o seguinte. Vai continuar com essa proporção aqui e vai fazer o seguinte. Você tinha A menor que X menor que B. Você vai subtrair a média das duas desigualdades. Ou seja, se X é maior do que A, X menos a média é maior do que A menos a média. Eu subtraí a média tanto aqui quanto aqui e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Menos a média, menor que B, menos a média. Isso aqui é verdade. Ok? Eu subtraí a média desse lado e desse lado. Então, apareceu aqui, ó, menos a média, menos a média, menos a média. Ok? E o que eu vou fazer agora? Eu vou dividir pelo desvio padrão. Então, vai ficar a proporção de A menos a média. Agora, eu divido pelo desvio padrão. Aqui no meio vai ser menor que x menos a média sobre o desvio. E aqui vai ficar B menos a média sobre o desvio. Certo? Só que esse cara daqui do meio a gente já conhece. Esse cara aqui do meio, a gente chama ele de Z. É o nosso Z-score.
certo? Então, eu vou colocar aqui embaixo, vou botar aqui, para a gente não ficar tão longe. Isso daqui é a proporção, tá, de observações Z que estão no intervalo A menos μ sobre sigma, B menos μ sobre sigma. Ok? E aí, o que acontece? A diferença é a seguinte. Eu comecei a conta com um x, que é esse daqui. Esse x aqui tinha distribuição normal, com média μ e variância sigma 2. E eu terminei essa continha aqui com uma variável, aqui no meio z, que tem distribuição normal padrão. Então, não importa a normal que deem para você, sempre dá para padronizar, subtraindo a média, dividindo pelo desvio, e você vai ficar com algo desse tipo aqui, ó, tá? E você vai cair no caso da normal padrão. É isso que você vai fazer sempre. Então, vamos lá. Antes de eu falar que é simétrica, eu vou mostrar para vocês agora a tabela da distribuição normal, tá? Acho que alguém ligou o microfone aí, vai falar alguma coisa? Oi, Gustavo, bom dia. Dá o print lá, se puder reduzir a tela do quadro, por favor. Ah, ok. Beleza. Você quer olhar essa continha. Eu vou fazer ela tantas vezes, tá? Você vai se acostumar, mas tudo bem. Vamos botar aqui. Legal, valeu. Oi. Ok? Mas Oi, a gente vai fazer isso muitas vezes, tá? Só para vocês darem uma olhada, olhem essa tabela aqui, ó. Isso aqui é uma tabela típica da distribuição normal. Eu vou ensinar a vocês o que ela fornece, tá? Ela dá para a gente as áreas da normal de forma acumulada. Então, eu vou fazer um desenho aqui. Deixa eu fazer um desenho aqui para vocês entenderem o que está acontecendo ali. Quando você estiver olhando uma distribuição normal, olhando uma tabela, tá? Tem várias tabelas, mas a principal, a mais usada, é uma tabela que dá o seguinte, ó. Você imagina uma distribuição normal, bonitinha, tá? E aí você pensa num ponto Z qualquer, aqui, num ponto Z aqui. O que que a tabela vai dar para você? Ela vai dar para você exatamente a área que tem de menos infinito até Z. Certo? Ela vai dar para você essa área aqui. Tá? Vindo desde lá do menos infinito até o ponto Z, ela vai dar a área embaixo da curva. Tá? Então, por exemplo, se o Z fosse zero, numa normal padrão, tá? Como é que é o gráfico da normal padrão? Vamos colocar aqui na direita, né? Uma normal padrão, a gente sabe que ela está centrada no zero, e a gente comentou agora há pouco que mais ou menos aqui, menos 3 desvios padrões, e aqui está um pouquinho torto, mas enfim, 3 desvios padrões, dá mais ou menos 99,73% da área, tá? Mas se eu perguntasse para vocês assim, olha naquela tabela, a tabela dá a área de menos infinito até o ponto que eu quero. Se eu colocar o ponto Z igual a zero, o que eu vou estar fazendo? Tá? É como se eu colocasse o meu Z exatamente aqui, ó, bem no meio. Colocasse o Z aqui. O que ela ia calcular para mim, então? Ela ia calcular para mim essa área aqui, ó. Quanto que tem que dar? A área até o Z igual a zero. Quanto é que tem que dar essa área acumulada? 50%. 50%. Vamos olhar a tabela. Olhem lá, você vai olhar aqui, ó. Cada linha representa um valor de Z, tá? O primeiro é o zero, tá? E essa coluna dá para a gente casas decimais. Então, quem é esse primeiro ponto que está aqui? 0,5 é o quanto você tem de área
acumulado de menos infinito até o ponto zero. O que é esse segundo ponto aqui? Ó? Veja bem, você está na linha do zero e na coluna do 0,01. O que quer dizer isso? É o número 0,01 que você está olhando. Então, a normal de menos infinito, a normal padrão, até o ponto 0,01, que é um pouquinho acima de zero, tá? Não, desculpa, aqui é abaixo de zero, né? Essa aqui é dos negativos. Pera, deixa eu ver dos positivos, tá no mesmo. Depois eu mostro a diferença, tá? Estou nos positivos. Aqui sim, estou indo para 0,001. O que aconteceu? A área aumentou um pouquinho, ó. Aumentou de 0,5 para 0,54. O que acontece se eu for aumentando, né? Vamos olhar, por exemplo, um desvio padrão aqui, ó. Um desvio padrão acima da média. Tá? Até esse um desvio padrão acima da média, eu já tenho quantos por cento da área? Vocês conseguem enxergar aí? 84,13% da área está de menos infinito até um desvio padrão acima da média. Tá? Vamos ver dois desvios padrões acima da média. Está aqui, ó. De menos infinito até dois desvios padrões acima da média, eu tenho 0,9772, tá? De área embaixo da curva. Então, notem que está aumentando. Quanto maior o valor de Z, mais área eu tenho. Tem todo sentido, né? Se eu botar esse Z indo para a direita, né? Se eu fizer esse Z se deslocar para a direita, a área vai aumentando. Até que vai chegar uma hora que a área vai ficar igual a 1. Certo? Agora, o que acontece se eu deslocar o Z para a esquerda? Se eu deslocar o Z para a esquerda, o que vai acontecer? Eu vou começar a pegar áreas menores, 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 menores. Então, eu estou no lado negativo. Tá? No lado negativo, eu vou ter o outro lado da tabela, que é esse aqui. Ó. Essa é a dos negativos. Então, eu estou começando no zero e estou indo em direção ao menos infinito. Ó. Menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3. Tá? E aqui dentro as casas decimais. Né? Então, por exemplo, quem é esse número aqui? Ó? Quem é esse 0,4681? Significa que 46,81% da área da normal encontra-se no intervalo de menos infinito até o número menos 0,08. Tá? Tá aqui, é o 0,46. E notem que, como eu estou me deslocando para a esquerda, as áreas estão caindo, 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 caindo. Olhem no ponto 3, por exemplo. Tá? O que representa a normal no ponto menos 3, essa acumulada aqui, né? Essa tabela. Então, vou mostrar aqui o desenho do que seria. É como se você estivesse fazendo assim, né? Aqui está a normal, ela tem média 0. Você está vindo aqui no menos 3 e está calculando a área que tem aqui, ó, nesse pedacinho aqui, pequenininho aqui. Tá? Até lá o infinito. Exatamente até o ponto menos 3. Quanto que dá essa área pela tabela? Essa área aqui, ó, é 0,0013. Certo? Ou seja, 0,13% da área está de menos infinito a menos 3. Conseguiram entender mais ou menos aqui a cara da normal? E como que você encontra as áreas? Isso aqui é uma maneira meio arcaica, tá? Hoje em dia a gente usa o computador. Mas vocês têm que aprender a usar a tabela também. Por quê? Porque espera-se isso de um estatístico. Qualquer prova que você for fazer por aí que não possa usar computador, você vai ter que usar uma tabela. E você tem que saber usar, tá? Então, nesse curso, tem 3 tabelas que a gente vai aprender a usar, de 3 distribuições. Essa é a primeira, da distribuição normal. Ok? Todo mundo entendeu? Ok. Agora é o seguinte, tem mais uma observação. Parece que tem várias, é normal, dá para falar muito dela, tá? Vou fazer aqui o seguinte. Se eu pedisse o seguinte para você, você vai fazer aqui
Você tem a sua normal padrão, tá? E você tem um intervalo aqui, ó, A, B. E eu quero calcular essa área aqui. Todo mundo concorda que se essa distribuição é simétrica, esse meu A aqui, ó, ele tem um equivalente a ele aqui na esquerda, que é exatamente o menos A. E esse menos B tem um equivalente a ele aqui na esquerda, que seria o menos B. E eu poderia, por mais que meu desenho não pareça tanto, calcular essa área aqui e que essas áreas deveriam ser iguais. Todo mundo consegue enxergar isso? Se a distribuição é simétrica, a área deveria ser igual. Ok? Alguma pergunta? Não? Então, o que acontece? Se você tem que essa área e essa área são iguais, na prática o que eu estou dizendo para vocês é que qualquer proporção que eu pedir para vocês no lado positivo, tá? No lado positivo. O que é o lado positivo? Acima aqui do zero, né? Você, teoricamente, olharia na tabela dos positivos, tá? Aqui, dos positivos, essa parte aqui da tabela. E se eu pedisse para você dos negativos, você olharia para a tabela dos negativos. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que essas tabelas, elas têm uma relação com a outra. Você não precisa de duas tabelas. Você não precisa de uma tabela dos negativos e uma tabela dos positivos. Basta você ter uma delas, que já é suficiente para você encontrar a área que você está procurando. Basta um dos lados. Então, se por acaso você vai fazer uma prova e na sua mão só tem a tabela do lado positivo e alguém pedir para você calcular alguma proporção com números negativos, não tem problema. Você consegue sair de uma e ir para outra. Por quê? Porque a área que está aqui de menos B a menos A é a mesma coisa que a área de A até B. Certo? E tem várias outras coisas desse tipo que dá para fazer. Se alguém pedisse isso aqui para você, ó, qual é a proporção de Z menor que menos 2? Certo? Qual é a proporção de observações padronizadas que assumem um valor menor que menos 2? O que você teria que fazer? Eu sempre recomendo, faça um desenho, tá? Sempre faça um desenho para não se perder. Dá para fazer de cabeça? Dá, mas eu não recomendo. Aqui está a normal padrão. Então, se eu botar aqui 1, 2, o 2 está mais ou menos aqui, menos 2. Então, se eu botar para a direita, vai estar aqui assim o 2, tá? Ele está querendo qual área? Ele quer a área abaixo do 2. Vai dar a proporção de observações, né, que estão nesse intervalo aqui. Mas faz de conta que eu só dei para vocês a tabela do lado positivo. O que você tem que se dar conta? Que essa área pintadinha ali da esquerda é a mesma área que essa daqui. Certo? Essa área da esquerda é igual à área da direita. E qual é a área total? Qual é a área total embaixo da curva? Qual é a área total embaixo da curva? De menos 2 e 2. Oi? De menos 2 e 2? Não, perguntando qual é a área. Qual é o valor da área embaixo da curva da normal, no intervalo de menos 1 a 1. Esse valor é 1, tá? Como a área embaixo da curva de densidade sempre é 1, você sabe que a área é 1, tá? Então, se alguém pedir para você a área de menos infinito até o ponto menos 2, que é o que está dito aqui, ó,
proporção de observações que são menores que menos 2. Então, é toda a área de menos infinito até o ponto 2, certo? A primeira coisa que tem que se dar conta é o seguinte: você pode transformar isso daqui na proporção de Z maior do que 2. Vê se vocês concordam. Tudo bem essa igualdade aqui? A proporção de observações Z que está abaixo de menos 2 tem que ser igual à proporção que está acima de 2. Tudo bem? Sim. Agora perceba o seguinte: a proporção que está acima de 2 é a mesma coisa que 1 menos a proporção que está abaixo de 2. Vê se vocês concordam agora com essa daqui que eu acabei de colocar. A proporção que está acima do 2 é essa área daqui da direita. Ela é igual à área total. Qual é a área total? 1. Menos a área que eu não quero, que é a de menos infinito até 2, que é essa daqui. E isso vai resultar no quê? Nessa areazinha da direita aqui, que é o Z maior do que 2. Todo mundo conseguiu enxergar o que eu fiz aqui? Eu usei duas propriedades aqui de relacionada normal. Essa primeira foi a de simetria, tá? Menor que menos 2 é a mesma coisa que maior que 2. E a segunda coisa que eu usei foi, se eu quero uma área depois de um certo ponto, é só eu fazer a área total menos a área acumulada até aquele ponto. Tá? Todo mundo entendeu esse último aqui, que eu fiz aqui? Sim. Então, é isso que a gente acaba fazendo. Então, vamos lá para o... Eu tenho isso aqui no slide mais bonitinho do que o que está aqui na minha mão. Então, está aqui. Ó. Note que, como a curva normal é simétrica, a área sobre a curva no intervalo AB é a mesma do intervalo menos BA. Então, vamos olhar isso. Está aqui. Ó. Exatamente o desenho que eu fiz lá no quadro. Tá? A área de menos B até A é a mesma de A até B. Tá? Então, vamos fazer alguns exemplos, tá? E acho que isso aqui vai ser bom para vocês treinarem um pouco e ver se a gente está entendendo as coisas, tá? Essa letra A aqui, na verdade, é uma questão que nem é de normal, assim, né? É uma questão mais de score normal, tá? Score Z. Mas a gente vai fazer ela de qualquer forma. Vamos fazer a A, B e a C, tá? Então, vamos olhar aqui a A. Maria obtém nota 680 em matemática em uma prova nacional para estudantes do ensino médio. Então, vamos lá. Vamos fazer esse exercício. Esse daqui é o exercício A, tá? Você tem a Mariana, então eu vou chamar aqui de X da Mariana. Quanto que ela tirou? A Mariana tirou 680. Certo? Tem uma outra nota lá. Suponha que as notas de todos os alunos que fizeram essa prova nacional seja normal, com média 500 e desvio padrão 100. Então, o que significa isso? A média, vou chamar aqui de a média da prova que a Mariana fez, tá? A média da prova que a Mariana fez teve média 500 e teve desvio padrão igual a 100. Deixa eu ver se está certo. Desvio padrão ou variância? É desvio padrão, tá? Se o desvio padrão é 100, a variância é 10.000. Ok? Então, e agora tem outra pessoa. João, no ano anterior, com critérios de pontuação completamente diferentes, João fez essa prova e obteve nota 28. Então, vou dizer aqui que o X
do João, ele tirou 28. Sabendo que no ano passado a média foi 18 e o desvio padrão foi 6. Então, a média na prova do João foi 18. E o desvio padrão na prova do João foi 6, né? Isso. A pergunta aqui é, qual dos dois tirou a nota mais alta? Reparem que eu estou um pouquinho cansado. Tá tudo bem. Vamos lá. O que você tem que fazer para descobrir quem tirou o score mais alto? Deixa eu ver aqui se alguém escreveu alguma coisa. Ninguém escreveu nada. Padronizar a normal. Isso, vamos padronizar, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o score padronizado da... É Maria e João, né? Só confirmar. É, Maria e João. Então, eu vou fazer o Z da Maria. O que é o Z da Maria? Vai ser a nota que ela tirou menos a média dividido pelo desvio padrão. Ok? Não esqueçam, tem que dividir pelo desvio padrão e não pela variância, senão dá ruim, tá? Então, quanto é que dá aqui? 180 sobre 100. Então, ela teve um score padronizado de 1,8. O que significa esse 1,8 que ela tirou aqui? Alguém traduz para mim. O que significa um score padronizado de 1,8? Ela está 1,8 desvios padrões acima da média. Perfeito. 1,8 desvios padrões acima da média. Tá? Vamos olhar agora o João. Então, o score Z do João foi, ele tirou 28 na prova, a média foi 18, né? E o desvio padrão foi 6. Então, isso daqui vai dar 10 sobre 6. Deixa eu ver aqui. 6. Então, isso aqui vai dar 10 sobre 6, né? Que é 5 sobre 3. Quanto que dá sobre 3? Aproximadamente 1,66. 1,67. Tá, vou deixar aqui 66. Então, se você for analisar eles em relação às provas que eles fizeram, que foram provas diferentes, tá? Não tinha como comparar eles antes, tá? Porque uma tirou 680 e o cara tirou 28. Como é que eu vou saber quem foi melhor, tá? Agora eu consigo saber o seguinte. Maria, na turma dela, né? Na vez que ela fez prova, ela ficou 1,8 desvios padrões acima da média. E o João, quando fez a prova, ficou 1,66 desvios padrões acima da média, tá? Então, a menos que você pense assim, não, as populações são muito distintas. Se você assumisse que as populações têm o mesmo nível, mais ou menos, você diria que a Maria se destacou mais do que o João. Então, a nota dela do que a nota do João. Ok? Todo mundo entendeu esse exemplo? Esse é o exemplo A, tá? Agora é o seguinte, vamos ver o exemplo B. É o das mulheres de 18 a 24 anos. Então, vamos colocar aqui o exemplo B. Tá? A gente tem, eu vou colocar assim, ó, X é a altura das mulheres de 18 a 24 anos, enfim. A gente sabe que X tem distribuição normal com média, sempre esqueço, 165 e variância 25. 165
variância 25. O que ele está pedindo? Primeiro, qual seria a proporção de mulheres, tá, com alturas inferiores a 176 centímetros? Veja que está dizendo que os dados têm distribuição aproximadamente normal. Então, eu vou usar normal por isso. Tá? Ao invés de eu olhar lá no banco de dados e calcular na mão a proporção de mulheres que têm abaixo dessa altura, eu vou usar normal para isso. Então, abaixo de 176. O que está se querendo aqui? Eu vou usar a anotação que eu apresentei para vocês. Eu quero a proporção de alturas de mulheres que é menor do que 176. É isso aqui que está sendo pedido. Proporção de alturas menores do que 176. Tá? Tá aqui, ó. Proporção de mulheres com alturas inferiores. Então, vamos. Essa proporção, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, sempre padronizar. A gente não vai trabalhar com essa normal aqui, ó. Ela não está tabelada. Eu vou trabalhar com a normal que está tabelada, tá? Então, eu preciso padronizar. Como é que eu padronizo? Subtraindo a média e dividindo pelo desvio. Então, isso aqui vai ficar x menos 165 sobre 25 menor que 176 menos 165, só um pouquinho que eu já fiz errado. A variância é 25, né? Então, divide pelo desvio padrão. Esse erro que eu acabei de botar aqui é o erro mais comum de ser cometido, tá? Então, por favor, cuidado. Então, deu isso aqui. O que eu preciso fazer agora? Quem é que está na esquerda ali? Se eu pegar a minha variável, subtrair a média e dividir pelo desvio, eu tenho o z. Ok? E aqui, 176 menos 165 dá 11. Isso aqui dá 11 sobre 5. Quanto que é 11 sobre 5? Alguém tem alguma noção aí? 2,2. 2,2. Isso mesmo, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Vou lá para a tabela da normal. Eu vou fazer isso de duas formas. Eu vou fazer olhando a tabela dos positivos e olhando a tabela dos negativos. Como aqui está assim, ó, z menor que 2,2, eu vou direto na tabela dos positivos. Então, vamos lá. Tabela dos positivos está aqui. 2,2, cadê ele? Vamos descer aqui. Está aqui, ó, 2,20. É esse primeiro número que está aqui, ó. 0,9861. Todo mundo está enxergando aqui nessa linha? É o primeiro número dessa linha aqui, 2,2. 0,9861. Então, aqui é 0,9861. Então, pelo que a gente acabou de olhar, com esses dados que a gente tem, a proporção de mulheres que vai ter menos de 1,76 m de altura é igual a 98,61% das mulheres. Que é uma coisa que faz sentido se você pensar ali que isso aqui são 2 desvios, é mais de 2 desvios padrões, tá? Acima da média, 2,2. Tá? Então, deu 0,9861. E aí tem uma segunda pergunta. Qual é a proporção de observações que é maior do que 1,76 m? Tá? Pensar aqui, qual é a conta que você deveria fazer? Você acabou de calcular a proporção de mulheres que têm altura menor que 1,76 m. Então, qual é a proporção de mulheres que têm altura maior que 1,76 m? Qual é a conta que você tem que fazer? 1 menos 0,98... Esqueci o outro número. O resto, tipo, total menos o... Isso, perfeito.
Então, o que você teria que fazer? Agora está pedindo assim, ó, proporção de x maior que 176. Eu já vou colocar aqui 3 pontinhos, porque a gente já fez a padronização. Isso aqui deu uma padronização para z maior que 2,2. Só mudou o sinal da desigualdade aqui, né? É z maior que 2,2. E antes era z menor. Todo mundo entendeu aqui? Agora, o que foi dito aí por alguém, que eu não sei o nome, mas alguém comentou o seguinte. Pô, se a proporção menor que 176 deu 0,9861, então a proporção que dá maior tem que ser 1 menos isso, porque o total tem que dar 1. Então, poderia ser isso aqui. Eu já boto o valor, quanto é que dá, tá? Mas tem um caminho alternativo. Eu poderia fazer isso aqui olhando a tabela dos negativos. Tá? Então, como é que fica se eu olhasse a tabela dos negativos? O que eu ia fazer? Se eu quisesse achar esse 2,2, dê uma olhadinha aqui. Aqui está a normal. Vamos imaginar que aqui está o 2,2 e ele quer essa área aqui. O que você ia fazer se você tivesse a tabela do lado negativo? Justamente o que o colega falou aí, você vai ter que calcular primeiro. Ah, não, você vai ter que calcular até o 2,2, né? Só olha só. Depois de... Eu queria maior, tá? Eu quero só esse pedacinho pequeno. Basta eu identificar esse pedacinho pequeno do outro lado. Onde que está esse pedacinho pequeno do outro lado? Ele está de menos infinito até que ponto? 2,2. 2,2 negativo. Muito importante. Ah, perfeito. Ok? Sim. Não esquece que é negativo. Então, se essa área é igual a essa área, eu poderia ter feito aqui de outra forma. Eu poderia ter feito aqui de uma segunda maneira, tá? Eu poderia ter feito aqui uma forma alternativa. Eu igualava isso aqui à proporção de z menor que menos 2,2. Ok? Tem o caminho de cima, que foi dito aí por alguém, que eu não coloquei a resposta ainda, mas não sei se alguém chegou a fazer. Mas o outro caminho é pegar esse ponto aqui, o menos 2,2, e vou lá na tabela dos negativos. Porque agora eu quero a área de menos infinito até o ponto menos 2,2. Então, vamos lá na tabela. Vou na dos negativos e vou no menos 2,2. Está aqui, ó, 0,0139. Então, isso aqui deu 0,0139. Aqui em cima também tem que ser isso. 0,0139. Ou seja, eu fiz aqui olhando o lado direito da tabela e fiz aqui olhando o lado esquerdo da tabela. Tá? Sempre dá para fazer dos dois jeitos. Chega no mesmo lugar. Todo mundo entendeu? Então, qual é a proporção de mulheres que têm mais de 1,76 m naquela população? 1,39% das mulheres só tem mais do que aquela altura. Ok? Ok. Um caso um pouquinho mais difícil. Oi, diga. Não, tá ok. Ok. Então, vamos lá. No exemplo anterior, qual é a altura necessária para que uma mulher esteja no grupo das 10% mais altas? Isso é uma coisa interessante.
E vamos ver como que a gente faz isso, tá? Então, vamos fazer aqui agora a letra C, tá? Ele quer saber o seguinte, notem a letra B. A letra B, ele está dando para você uma altura e pedindo uma proporção, certo? R$ 1,76 m e pede a proporção de mulheres abaixo e acima disso. No exemplo C, é o contrário. Ao invés de dar a altura e pedir a proporção, ele dá a proporção e pede a altura, certo? Se ele está dando a proporção, vou perguntar para vocês aqui. Ele está pedindo qual quantil na letra C? Ele está pedindo aqui um quantil. Qual é o quantil que ele está pedindo na letra C? Vamos ver se você vai adivinhar. Q3? Não é o Q3. O Quantil de Q3... 0,9. Quantil de 0,9. Por quê? O quantil de 75%, que é o Q3, ele separa as 75% mulheres mais baixas das 25% mais altas. Mas não, ele quer um valor que separe nas 90% mais baixas das 10% mais altas. Então, o valor que separa as 10% mais altas não deixa de ser o mesmo que separou as 90% mais baixas. Então, em resumo, na letra C, ele quer o quantil de 90%. É isso aqui que ele está pedindo. Ele deu a proporção, ele deu o P e pediu o valor da variável. No anterior, ele dava o valor da variável e pedia o P. Certo? Todo mundo entendeu? Sim. Agora, o seguinte, como que você vai fazer isso? Tá? Uma pergunta. O quantil de 90%, ele vai estar na tabela do lado dos negativos ou do lado dos positivos? Onde vai estar o quantil de 90%? Nos positivos ou nos negativos? Positivos. Tá? Vamos lá. O que ele está respondendo aqui para quem não conseguiu enxergar? Quando você pega a normal, a gente sabe que até o zero acumulou quanto? 50%. Se ele quer o quantil de 90%, ele quer um valor que separa 90% abaixo dele e que separa 10% acima dele. E esse cara recebe o nome de quantil de 90%. Quantil 0,9. Todo mundo entendeu? Que ele está pedindo o que separa as 10% mais altas é o quantil de 90%. Se o quantil de 90% já passou da metade, então está na direita. E ele vai estar por aqui, porque tem que acumular 90% da área. Ok? Como que eu faço para achar esse quantil? Agora você vai olhar a tabela ao contrário. Vamos olhar a tabela aqui. Qual é... Eu estou no lado positivo, tá? Qual é o valor de Z que acumula aproximadamente 90% da área? Vê se vocês conseguem enxergar aí. Qual o valor de Z que acumula aproximadamente 90% da área? Qual é? 1,3. Vamos lá. Você olhou aqui, 1,3 achou esse 0,9032, né? Mas olha aqui do outro lado. Olha esse aqui. Ó. Esse aqui é 1,29. Aqui é 1,28. Aqui é 1,27. Aqui é 1,26. Você está vendo que o 1,29 já acumulou 90% também. Então, não é 1,3. Tá?
Pode ser 1,29. Olhem agora o 1,28. O 1,28 não acumulou. O 1,28 acumulou 89,97% da área. E o 1,29 acumulou 90%. Eu não vou me importar de você usar qualquer um dos dois aqui. Tá? Geralmente, a gente usa 1,28, é o número consagrado. Tá? Usar 1,28. Você pode usar 1,28,5, por exemplo. Tá? Não tem problema. Tá? Mas o que importa é que você tem que ficar na dúvida entre esses dois caras aqui. Ah, pode fazer a média dos dois? Pode, mas é um critério. Não tem nada assim que diga que você vai acertar mais fazendo isso. Tá? Dá para fazer interpolação linear, dá para fazer várias coisas aqui. Mas eu sugiro que vocês peguem o mais próximo. Tá? Ou então, que vocês façam aqui, pega o ponto central. Mas se você olhar bem aqui, o mais próximo é o 1,28. Porque esse daqui, ele só está distante 0,0003. E esse daqui está distante 0,015 da meta. Né? Então, esse aqui está mais distante do 0,9 do que esse aqui. Então, eu vou pegar 1,28, mas sinta-se à vontade para pegar a média, para pegar o ponto central, 1,28,5, tanto faz para mim. Tá? O ideal é pegar pelo computador. Eu posso mostrar no computador quanto que é. Então, eu estou dizendo o seguinte. Esse carinha daqui, o quantil de 90%, eu vou dizer que ele é 1,28. Por quê? Porque na normal padrão, de menos infinito até 1,28, tem aproximadamente 90% da curva. Um pouquinho abaixo. Todo mundo entendeu? Mas não acabou. Olha a pergunta que foi feita. Qual a altura necessária para que uma mulher encontre-se no grupo das 10% mais altas? Então, vamos olhar aqui. Qual foi o ponto de corte que a gente achou? 1,28. Você vai dizer que a altura que a mulher tem que ter é 1,28 m? O que vocês acham? É essa altura que separa as 10% mais altas? 1,28? Não. Por que não é? O que é 1,28? Que é 1,28 já tá no Z-score, né? Tipo, tem que... Perfeito. Isso aqui está na escala padronizada. Você precisa retornar para a escala despadronizada, porque ele te perguntou no nível da variável, não no nível do parâmetro. Tá? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que lembrar que Z é igual a X menos Mi sobre sigma. Você vai lembrar dessa formulazinha aqui. E aí, daqui, o que você vai fazer? Quem é o score Z que você encontrou? 1,28. Quem é o X é o que você quer saber? Quem é o Mi? É 165. E quem é o sigma é 6. Certo? Então, com base nisso daqui, você encontra... Só acho que é 5 o sigma. É 5. Foi mal. É 5. Então, o que vai dar aqui? Você vai ter que fazer agora. Aqui, para obter o x, você vai ter que fazer 1,28 vezes 5 mais 165. Alguém pode fazer para mim? 5 vezes 1,28 mais 165. Um 171,4. 171,4. Notem que esse x aqui está na escala dos dados. Tá? Esse z está na escala padronizada, está na escala de desvios padrões. Né? Então, assim, uma mulher aqui, para fazer parte do grupo das 10% mais altas, tem que estar 1,28 desvios padrões acima da média. Mas a gente também tem que saber
Como que dá isso? Quando você coloca ele numa escala de alturas, tá? Isso aqui é na escala padronizada. Na escala de alturas, isso vale 171,4. Então, as 10% mais altas são as que têm altura maior do que 171,4 centímetros. Todo mundo entendeu? Então, assim, o caso da normal sempre vai ter pelo menos duas situações. Uma situação em que a gente vai dar uma proporção e pedir um valor da variável, que é o caso da volta, que tem um quantil, ou o caso da ida, que é o que geralmente vem... É o mais comum, né? Costuma aparecer mais. Que é quando você dá um valor e pede uma proporção. Então, vamos olhar aqui no... Como é que ficou aqui, ó. Aqui a gente deu, né? A gente deu o valor, pediu a proporção. Aqui a gente deu a proporção e pediu o valor. Tá? Deixa eu abrir. Dúvidas até aqui, gente? Tá? Aqui tem esse exemplo colocado aqui nos slides, tá? Mais bonitinho do que eu fiz, aquele 2.2, aqui o da área, tá? Exatamente o mesmo raciocínio que eu acabei de usar aqui com vocês, tá? Então, eu vou para o quadro rapidinho. Quadro não, vou para o R aqui, só para vocês enxergarem alguma coisa nesses últimos minutinhos da aula. Deixa eu tirar esse monte de coisa da tela aqui. R. R, deixa eu aumentar a letra aqui, para vocês enxergarem. Vamos colocar uma letrinha grande. Vou botar aqui, vamos limpar essa tela. Tá. Ó, no R, tá? Você consegue calcular uma proporção, tá? Você consegue calcular um quantil numa normal de forma direta. Como que você vai fazer isso? Esse que a gente acabou de fazer, tá? A gente precisou, em algum momento, achar a proporção, vou botar aqui, ó, esse P, tá? Numa normal, então isso aqui é P-norm, é uma função que tem aqui no R, tá? Que me dá as áreas acumuladas da normal até um ponto específico. Então, por exemplo, até o ponto 2.2, tá? Até o ponto 2.2, numa normal padrão, com média 0 e desvio padrão 1. Se eu fizer isso aqui e der Enter, olha lá o que apareceu. 0,9860,966. Isso aqui é o valor mais exato da tabela, tá? Só que feito no computador. Se eu quisesse aquele que era o menos 2.2, teve uma questão que foi isso aqui. 0,0139. Deixa eu ver quanto é que a gente pegou pela tabela. Está no quadro, né? Pela tabela, deixa eu ver. Pela tabela, foi 0,0139. Aqui, 0,0139, 0345. Ok? E como é que encontra aquele quantil, tá? Se você escrever Q-norm, ele dá para você o quantil de uma normal. Só que aí você tem que dar agora a proporção, né? Eu quero o quantil de quantos por cento? Ah, eu quero o quantil de 90%. Ok. Quantil de 90% numa normal padrão. Olha lá qual é o número exato. 1,281552. Ele é mais próximo de 1,28 do que de 1,29. Por isso que a maioria das pessoas usa 1,28. Tá? E outra coisa, como que eu faria para encontrar esse quantil na escala dos dados? Porque aqui tá padronizado, né? Se eu quisesse na escala dos dados, era só trocar a média e a variância. Quem é a média de altura das mulheres? 165. Quem era a variância? 25. Mas aqui no R tem que botar o desvio padrão. Então, é 5 aqui no R, tá? Ele exige que seja o desvio padrão. Então, se der o Enter aqui, 171,40,78. Vamos olhar lá o que a gente chegou. Acho que foi a mesma coisa. 171,4. 171,4078.